Bom dia a todos. É um prazer estar aqui em João Pessoa, aqui com vocês. A última vez que eu estive aqui foi há 22 anos atrás, então a cidade modificou muito, cresceu, tá? Fiquei encantada com o desenvolvimento da cidade e mais ainda feliz estou por trazer um pouco da minha área, né? Contribuir um pouco com o meu saber na área psíquica, na área psicológica, com a atividade de vocês, para que vocês possam aproveitar o máximo possível essa palestra. Tá. Então, eu vou ter um tempo, né, para falar e eu disponibilizo, ali não está, mas no final eu vou dar meu e-mail para disponibilizar para vocês, para aqueles que tiverem necessidade de alguma pergunta, e eu respondo, tá? Por e-mail, tá bem? Porque talvez não haja tempo para as questões, então já fica essa possibilidade. Então, o título da minha palestra: As doenças psíquicas contemporâneas, como lidar com elas. E eu coloquei um subtítulo: Trabalho não pode ser sinônimo de estresse. Estratégias de prevenção. Por que eu coloquei esse subtítulo? Porque não adianta apenas conhecer as doenças, né? O que acomete o homem moderno, o homem contemporâneo. O interessante é saber identificar como prevenir e, no caso da doença já instalada, como tratar. Essa palestra se destina a todos os envolvidos com atividade jurisdicional e pretende apresentar um panorama sobre a saúde psíquica na contemporaneidade e a relação com o trabalho, que não pode ser sinônimo de estresse. Apresentaremos estratégias de prevenção. Bom, antes de mais nada, eu preciso explicar o que é a parte psíquica, por que a parte psíquica adoece, né, para que vocês entendam do que se trata. Durante muito tempo, a humanidade, né, ela acreditava no cogito cartesiano, que é o penso, logo existo. O pensamento era a sede da existência, bastava pensar. Então, toda a racionalidade do mundo, né, da humanidade, passava por isso, e hoje a gente sabe que não adianta pensar para poder dar conta das coisas, não adianta a inteligência para dar conta das questões do sujeito, porque muitas vezes a pessoa é tão inteligente, mas ela está tão fragilizada e a inteligência não consegue resolver questões de outra ordem. Hoje percebe-se que as emoções determinam os comportamentos e as ações. Então, nós somos movidos por sentimentos, por emoções. Sinto, desejo, logo existo. Então, são sentimentos que vão determinar como estamos, como nos sentimos. Se não estamos bem, o dia pode estar lindíssimo, um sol brilhando, a gente não está bem. Então, o estar bem externo não dá conta do não estar bem interno. Se estamos bem, não importa, a maior tempestade a gente acha ótimo, que coisa boa, uma chuvinha aí para a gente descansar. Então, é o nosso interior que vai determinar sempre a relação nossa com o nosso exterior, certo? Então, é muito importante a gente conhecer o funcionamento do nosso interior. Finalmente, eu digo a vocês, o que é a psique? Né? Finalmente, o que é a psique? O que é exatamente isso que a gente chama psique? Ela é alma em grego. É a sede dos sentimentos, das emoções e dos desejos. Então, eu sou uma psicanalista, eu sou uma médica da alma, né? Eu não trato o corpo. O médico trata o corpo físico. Eu trato um outro corpo, que é o corpo anímico, que chama-se alma, ou psique, e que é quem faz, eu digo sempre que é o combustível. É como se fosse assim, imaginemos uma pessoa mal, emocionalmente, inteligentíssima, é como se fosse uma Ferrari sem gasolina. A parte emocional é o combustível. É aquilo que nos dá a condição de construir a nossa história. Então, aquela pessoa emocionalmente destruída, a sua inteligência não dá conta, ela não consegue trabalhar, ela não consegue se relacionar com as pessoas. Ou seja, imaginemos uma Ferrari sem gasolina, fica parada na porta de casa.
é melhor um fusquinha com o tanque cheio, não é verdade? Porque o que faz movimentar a gente são as emoções. O ser humano, nós humanos, somos seres de afeto, marcado por uma heteronomia desde o nascimento. Dependemos uns dos outros do nascer ao morrer. Essa é uma verdade que a gente realmente tem dificuldade até de admitir, mas a gente não é ilha, a gente é arquipélago. Os humanos são arquipélagos. Nós não podemos viver sós. Nós precisamos uns dos outros, certo? Quando a gente está na barriga da nossa mãe, se não tiver uma parteira, um médico para fazer o parto, a gente não viria ao mundo. Então, ela dependia da pessoa que fez o parto, nós dependemos de quem nos traz ao mundo. E depois, no falecimento nosso, né, que a gente não está mais aqui para contar, mas precisamos de pessoas que nos levem até a sepultura, ou que decidam se vão ser cremados ou enterrados. E se a gente pedir para ser cremado e não fizerem isso, a gente não pode resolver reclamar. Então, é uma dependência total. E essa dependência total dos outros é o contrário de autonomia. Chama-se heteronomia. Dependência uns dos outros. O bebezinho, quando nasce, se não tiver quem faça a mamadeira ou dê o peito e que limpe, ele morre. Porque o filhote do homem é o ser mais dependente que existe entre os mamíferos. Quando nasce o bezerro, ele já anda no pasto e já vai caminhar. Ele já tem a motricidade dele desenvolvida. A gente demora quanto tempo para caminhar? Quanto tempo para sentar? Quanto tempo para segurar a cabeça? Quanto tempo para falar? Com que idade uma mãe consegue deixar um filho sozinho em casa? Entenderam? Então, nossa gestação é alguns meses dentro da barriga, né? 9, 8 ou 7, ou até menos, e anos do lado de fora. Porque durante a amamentação, e uma criança pequena, ela ainda é muito heterônoma, ela é muito dependente. E essa dependência não se cifra apenas no desenvolvimento. Ela começa a ser a nível emocional. São os amiguinhos da escola, aquela criança que não tem amigos e que diz, ninguém gosta de mim, eu quero fazer amizade, o pessoal só gosta de fulano, e aí já começa a autoestima a ser construída de uma forma negativa. É depois na faculdade, são as competições profissionais, é a entrada no mercado de trabalho, ou seja, sempre vamos estar rodeados de outros, né, de pessoas circunstantes a nós, que vão fazer com que a gente funcione de uma forma ou de outra. Então, voltando à minha frase, não somos ilhas, somos um arquipélago. Essa heteronomia faz com que o mundo que nos rodeia nos impacte positiva ou negativamente. Então, de uma maneira geral, estou falando de uma maneira geral, não só da atividade de vocês, mas de uma maneira geral, o mundo, ele nos impacta sempre, de uma forma positiva ou negativa. E não podemos mudar isso. Vejam bem, no século XII, né, no século XI, da Idade Média, as pessoas viviam até 35 anos. Uma pessoa de 40 anos era um ancião, na época. Morria-se de peste negra, morria-se de parto, morria-se de guerra, morria-se de gripe. Morria-se de muitas doenças que hoje não matam mais. Então, o ser humano vivia muito pouco. Aumentamos, né, anos de vida. Hoje em dia, uma pessoa chega fácil aos 80, né? Tem pessoas que já chegam aos 90. Eu fui, há 2 meses atrás, ao centenário da minha professora de primário, Lúcida, que fez 100 anos há 2 meses atrás. A gente vai, de vez em quando, a uma celebração de um centenário de alguém. Significa que a gente está vivendo muito mais, cronologicamente. Por quê? Melhorou o saneamento básico, não existe tantos vírus, né? Existe a penicilina, melhorou a qualidade de vida material, mas emocionalmente estamos piores. Por quê? De 23 em 23 horas no Brasil, uma pessoa se suicida. É uma estatística menos de um dia. Então, temos mais de 30 suicídios por mês. No mundo, é de 12 em 12 horas. É alarmante a gente imaginar que as pessoas estão desistindo de continuar vivas. Por que será?
Será que o ser humano ficou tão fraco assim, tão covarde, entre aspas? Não se trata de coragem nem covardia. Se trata de dor emocional. Quando alguém chega a ponto de achar que é mais fácil morrer do que viver, é porque a coisa está difícil mesmo. Porque a vida inteira a gente se protege da morte. A gente faz check-up, a gente se cuida para viver mais. Porque nós temos uma pulsão psíquica, que é um impulso de autoconservação do nosso corpo, da nossa pessoa e preservação da nossa espécie. Isso é inato no mamífero de uma maneira geral e também no homem. A gente se preserva. Como é que alguém, num determinado momento da vida, acha que é mais fácil morrer do que viver? Tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que não está batendo. E não tínhamos essa estatística tão elevada há 15, 20 anos atrás. Vocês sabem que setembro, né, mês que vem, é o Setembro Amarelo, é o mês dedicado à luta e à campanha ao combate ao suicídio. Nunca tivemos um mês dedicado a isso. Não existia. Por que é que a gente tem agora o Setembro Amarelo? Por que é que se precisa fazer campanha? Por que é que se precisa fazer palestra nas escolas? Recentemente, eu falei para 300 adolescentes de uma escola em Salvador que estava havendo suicídios na escola. Já tinha tido 4 no semestre. E os professores estavam em pânico. E aí, no Setembro Amarelo, eu fui chamada, né? Foi o ano passado, setembro de 2018, eu fui chamada para fazer uma palestra para eles, para entender por que é que eles estavam querendo se matar, o que é que estava acontecendo. E aí eu resolvi fazer uma palestra interativa. Imagine 300 adolescentes numa sala, num auditório grande. Eu pedi que eles elencassem, né, quais eram os motivos pelos quais eles achavam que um adolescente gostaria de morrer, preferiria morrer. E não tinha nada relacionado com a escola. A primeira coisa que eles colocaram era não ser aceito pelo grupo, fazer bullying, os colegas menosprezarem, autoestima baixa, autoconfiança baixa, não ter amigos, brigas entre os pais, conflitos na família e, por último, problemas escolares. Então, eu começo a perceber que era uma coisa muito subjetiva, né? Ou seja, o grupo não acolhe, o grupo não dá, vamos dizer assim, acolhida, não dá afeto, o grupo ameaça, o grupo desprotege. E aí, quando eu falei isso, pedi que eles dissessem o que era isso. Não ser acolhido pelo grupo e não se sentir bem com os colegas. Aí um garoto pediu a palavra e começou a falar. E aí, era gago. Ele foi falar assim. Aí a galera toda caiu na gargalhada, porque ele não conseguia se expressar por causa da sua gagueira. Aí uma menina pega o microfone e diz: acabamos de fazer um bullying coletivo deste colega que tem um problema de dicção, de fala, e todo mundo riu. E aí foi muito impactante, porque, em plena palestra, estava acontecendo o fenômeno da exclusão. Em vez de termos paciência, carinho, cuidado, apoio, aquele que está precisando de ajuda, é como se houvesse uma crucificação daquele que é diferente. E isso é motivo de dor. A depender da estruturação psíquica, o adolescente ele não tem muitas coisas para pensar, ele não é muito assim, organizado psiquicamente ainda, ele não é mais uma criança, mas ele não é ainda um adulto. Resultado, ele pensa que morrer é a solução. Então, o que eu quero dizer para vocês, infelizmente, né, as doenças psíquicas, as doenças que eu trato, que eu trabalho, estão aumentando de forma exponencial nos últimos 15 anos. Na contemporaneidade, estamos nos defrontando com inúmeras patologias. Quais são elas? Depressão, síndrome do pânico e fobias, doenças psicossomáticas, compulsões, TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Bom, em
em geral, eu coloquei essas, mas tem mais. São as mais comuns, são as que vocês identificam mais. Alguém falando, fulano está com depressão, está com síndrome do pânico, fulano está alcoólatra, compulsivo ao álcool, fulano também está com problema de drogas, né, está com toque, está com mania de limpeza. Bem, o que são essas doenças? Por que que o psiquismo está tão adoecido no mundo contemporâneo? Vou começar a falar para vocês da depressão. A palavra depressão, originalmente, não é nem da psiquiatria, nem da psicanálise. Ela se originou na geografia. Geografia física, a depressão do relevo. Quem se lembra, né? Planície, planalto, depressão, quando há uma queda no relevo. E também depressão econômica. Foi um termo muito utilizado na queda da Bolsa de Nova York em 1929. Então, a depressão foi a queda vertiginosa da Bolsa, o empobrecimento das pessoas. Então, depressão foi cunhado da economia, da geografia, e hoje é um termo da psiquiatria e da psicanálise. Depressão é uma falta de ânimo vital. É uma dificuldade de se alegrar. É uma dificuldade de manter a alegria de viver. É uma dificuldade de se relacionar. É querer ficar embaixo do lençol, do edredom, com a cortina fechada, com o quarto escuro, não querer ouvir barulho, não querer ouvir notícia. Depressão é muita irritabilidade, é falta de paciência também. Porque depressão não é só tristeza. Entenda, eu quero esse meu trabalho eu chamo de um serviço de utilidade pública, essa palestra, porque eu queria explanar para vocês que essas doenças são pouco explicadas, né, na mídia e tudo mais. E tem sempre um lado assim meio folclórico, caricatural ou pejorativo delas. Primeiro, que elas são confundidas com falta de força, de vontade. Falta de... né, fulano não tem fibra. Qualquer coisa deprime. Não se trata disso. Primeira coisa que temos que perder nesta área é o preconceito. Eu sempre digo que ninguém tem vergonha de dizer que está com hepatite. Eu estou com hepatite viral, vou ficar me tratando, estou de licença, mas depressão é escondido. É algo que as pessoas não divulgam. Tem vergonha de comentar que tem alguém com depressão, ou que está com depressão, ou que está com pânico, ou que tem alguma doença psicossomática, né? Uma doença de cunho emocional, porque é como se fossem coisas menores, mas não são. Quero dizer a vocês que as doenças psíquicas são muito mais complexas do que as doenças físicas, por um motivo muito simples. Não existe a ultrassonografia da alma. Onde é que eu vou localizar onde é que tem a doença? Eu não posso fazer exame de sangue do psiquismo. O diagnóstico é muito mais complexo, porque o diagnóstico ele é subjetivo. Então, como as doenças do físico já são muito mais assim diagnosticadas e a terapêutica já está estabelecida, é mais fácil cuidar do corpo. Mas a alma ainda fica sendo uma área, a psique, relegada a... Você não tem amigos? Isso aí passa, converse com seus amigos. Gente, é doença. Ninguém vai melhorar de uma hepatite conversando com amigos. Por que é que vai melhorar de uma síndrome do pânico conversando com amigos? Então, é porque a área psíquica ela é intangível, ela é abstrata. Você não toca. Onde é que está a alma? O nosso fundador da psicanálise, o Sigmund Freud, ele inventou esse método no século XIX. Imagine como ele foi criticado. Ninguém sabe a história de Freud direito, mas ele perdeu o emprego dos hospitais, era considerado um maluco, porque tudo tinha que ser computado no físico. E ele dizia que existia um outro funcionamento no ser humano que não era tocável, não era quantificável, era algo de outra ordem. Então, naquela época, houve muito preconceito com a psicanálise e nós não estamos muito distantes do século XIX, porque
ainda há pessoas que acham que é bobagem. Como é que você está deprimido? Você tem tudo. Como se os objetos pudessem curar a depressão. Não curam. Não curam. Eles muitas vezes aprofundam. Nas compulsões, né, há pessoas que são compulsivas a compras. Porque elas pensam, elas imaginam que indo no shopping, comprando alguma coisa, tem aquela alegria, aquela felicidade. Mas aquela alegria se acaba rápido. Porque aquele objeto não vai dar mais o alento que ela queria ter, que é de outra ordem. Quando chega em casa, aquela bolsa já não está mais com o saco de ver a bolsa. Porque a bolsa não era o que ela queria outra coisa. Ela queria compreensão, ela queria carinho, ela queria escuta, ela queria o afago de alguém, e ela desviou para um objeto. Então, por isso que existem os compulsivos. Os compulsivos, eu falei de depressão, a compulsão é uma forma, muitas vezes, de sair da depressão. A pessoa está compulsiva, está depressiva, aí vai fazer alguma coisa de forma compulsiva e tem a impressão de que melhora. Entenderam, gente? Então, o que eu quero falar para vocês é que essas doenças que eu vou explanar para vocês e vamos pensar como lidar com elas, o que fazer com elas, quais são as estratégias de prevenção, como elas acontecem na vida do trabalho, lembrando a vocês que a profissão, né, jurisdicional, os magistrados, está em segundo lugar no nosso país em profissão com doenças ocupacionais. É a segunda profissão mais estressógena, só perde para os médicos intensivistas de UTI. Então, eu pesquisei, os primeiros profissionais mais adoecidos emocionalmente são os médicos, que vivem confinados em UTI, né, tendo que lidar com a família, tendo que falar de um óbito de alguém, tendo que ver os aparelhos, ou seja, é um ambiente estressogênico muito grande. Em segundo lugar, aqueles que têm o ato solitário de julgar, né? E que, a partir de um julgamento, pode a vida ir de um jeito ou de outro de alguém. Não só isso, não só o ato individual, mas conversando com o doutor Tiago, toda a gestão que o juiz tem que ter em relação a tudo. Em relação até os colegas, aos profissionais, nas mesas de audiência. Eu me aproximei muito da área de vocês, e por isso que eu estou aqui, porque eu tinha no meu consultório muitos pacientes da área jurídica. Eu atendia muita gente da área jurídica com estresse, com pânico, com depressão, com câncer, com doenças de pele, com quedas de cabelo, com pressão arterial elevada, com gastrite, com úlcera, com refluxo, com dores de coluna, com fibromialgia, com dores generalizadas, com dores esquisitas que ninguém descobria a causa, com problemas digestivos, com síndrome do intestino irritável, com a doença de Crohn, que é uma doença intestinal, com uma série de doenças, né, psíquicas, físicas e emocionais. E aí eu comecei a pesquisar por que essa área, né, eu vinha tendo tantos pacientes com esse problema, e aí construí um trabalho com os juízes e desembargadores do Tribunal Regional 5 de Salvador, onde eu moro há 10 anos. Eu trabalho com eles para poder eles serem instrumentalizados, para se sentirem mais fortalecidos contra todos os embates que a vida jurisdicional, né, permite que o juiz enfrente, e que ele tem que fazer face a isso com força, com galhardia. Ele não pode baixar a cabeça. Então, é uma exigência muito grande a profissão de vocês. E a terceira profissão mais estressógena são os professores de ensino médio, que lidam com a indisciplina, com a sala de aula, com os diretores, com as famílias que querem mandar no professor e são mal remunerados também e vivem assoberbados de provas para corrigir. Então, o nível de estresse dos professores também é um nível alto. Então, o que eu quero dizer para vocês é que essa minha pesquisa chegou à conclusão de que é necessário, primeiro, que a gente identifique o problema, depois que a gente encontre as ferramentas para lidar com o problema.
sabendo que a única coisa que não temos jeito a dar é a morte. O resto tem uma saída. Tudo tem saída. Certa feita, atendendo uma paciente que estava vivendo uma experiência muito sofrida, né? Ela disse: doutora Mônica, eu estou num beco sem saída. Aí eu olhei para ela e falei assim: você está num beco sem saída? Como é que você entrou nesse beco? A porta que fez você entrar é a porta que vai fazer você sair. Ninguém nasce num beco sem saída. A gente se coloca num beco sem saída. A vida é simples. É simples. A gente complica. Então, como sair de um beco sem saída? Vamos procurar a entrada. Vamos procurar o que aconteceu na sua vida para que você ficasse nessa condição. E o que é que você vai fazer com isso? Isso é o que nos interessa. Vocês entendem? Tem uma frase do Sartre, grande filósofo, né, do existencialismo francês, que eu amo essa frase. Ele diz: não importa o que fizeram de nós, importa o que nós fazemos com o que fizeram de nós. Veja a importância de a gente não terceirizar nossos problemas para os outros. Porque alguém pode ter uma vida infernal, né, uma história tenebrosa, nasceu na favela, pai drogado, mãe prostituta, etc. e tal, e ser alguém na vida, e outro tem tudo e não é ninguém na vida. Então, não depende dos outros, depende de nós. Então, essa não terceirização dos nossos problemas para os outros, né, porque eles são pessoais, nossos problemas são pessoais, intransferíveis e não terceirizáveis. Então, há pessoas que passam a vida terceirizando suas infelicidades. Primeira coisa é que ser feliz ou ser infeliz depende de nós. Depende da nossa ótica. Depende de como eu enxergo minha vida. Ah, minha vida está um horror, está um problema. Sim. E o que é que você vai fazer com isso? Você vai ficar a vida inteira, ó céus, ó vida, ó azar, como aquela hiena do desenho animado, ou você vai arregaçar as mangas e buscar uma saída. Depende de você. Pode estar a pior vida do mundo. Só não tem jeito para a morte. Por isso que o suicídio, para o psicanalista, é a situação mais estressante, porque a gente não tem a próxima sessão com o nosso paciente. Ele não volta. E a gente não pode dar jeito. Então, o que todo psicanalista deseja é que não perca paciente por suicídio. Graças a Deus, eu estou fazendo agora, ano que vem, né, 2020, 40 anos de consultório. Então, são 4 décadas e nunca perdi paciente. Então, isso é uma vitória, não é? Porque realmente consigo, né, de alguma forma, ajudá-los a considerar que mesmo a vida péssima ainda pode valer a pena. Então, eu acredito que é essa lufada de esperança que eu quero trazer com as minhas palestras. Não um negativismo horroroso, porque já está difícil a vida. Então, a gente já ouve tanto problema. Quem é que aguenta ouvir televisão, Jornal Nacional? Só tem tragédia, só tem sofrimento. O cotidiano é tão pesado. Então, precisamos encontrar uma saída exitosa. Essas doenças são ligadas a determinadas questões dos polos psíquicos. Então, nós temos 2 polos psíquicos na nossa subjetividade. O polo afetivo e o polo laboral. E, em torno desses 2, a nossa vida gravita. No polo afetivo estão as relações de família, as relações amorosas, as relações com os amigos, e no polo laboral, as relações de trabalho. E as relações com a nossa escolha vocacional, com a nossa profissão e o que fazemos na vida. O polo afetivo não depende só de nós. Depende dos nossos circunstantes, das pessoas que elegemos para amar e sermos amados. O polo laboral só depende da gente. Eu digo que o casamento pode não dar certo, mas não tem divórcio com você mesmo. Porque o casamento é do polo afetivo, o divórcio tem a ver 50% de cada um. Mas na profissão, a gente não tem como terceirizar o fracasso ou o sucesso para ninguém. É o casamento com a gente. Esse casamento é indissociável. Esse casamento deve ir até as bodas de ouro.
porque é um casamento com a nossa missão, com o sentido da nossa vida, que independe dos outros. O que é que eu quero como sentido para a minha vida? Eu sou responsável por isso. Então, vocês já entenderam que temos esses dois polos psíquicos e as doenças, né, contemporâneas, elas gravitam, elas passeiam nesses dois polos, o afetivo e o laboral. Vamos agora definir essas doenças. Tudo certo até aí? Todo mundo acompanhando? Não estão cansados? Porque o assunto não é muito leve, mas eu vou torná-lo o mais agradável possível, né, na medida do possível, porque falar dessas doenças é difícil, né? Porque o que é depressão? Depressão é a incapacidade de encontrar alegria de viver. É alguém que perdeu toda a energia psíquica. É alguém que não tem força para tomar banho. É alguém que não quer escovar dente, que não quer se arrumar, sair, trabalhar, quer ficar deitado o dia todo. É um estado de prostração física. É um estado de astenia, de fadiga constante. É um estado de desânimo, de falta de energia, de cansaço, de lassidão, de falta de objetivo, de planos, de falta de enxergar o futuro, de horizonte. É uma tristeza generalizada. Há pessoas que estão tão mal que precisam ser atendidas em casa. Às vezes eu atendo pacientes deitados na cama, na posição fetal, cobertos pelo edredom, que mal me olham para conversar comigo. Não tem nada fisicamente, mas eles estão muito doentes. Tem pessoas que parecem até pacientes terminais. Parece que tem um câncer em estado avançado, mas não é. É depressão. É incrível, né? A gente imaginar que a nossa alma, a nossa psique, pode gerar uma doença com essas características. Síndrome do pânico e fobias. Vejam bem. O pânico é inúmeros sintomas, é uma síndrome, que é um conjunto de sintomas, que se caracteriza por medo de sair sozinha, medo de ser assaltado, medo do desamparo, angústia, sudorese, suor excessivo, diarreia, constipação, taquicardia, mal-estar, cefaleia, enxaqueca, dores no ouvido, tonturas, né, sensação de desmaio, de síncope. Vejam a quantidade de sintomas que existe na síndrome do pânico. E essa síndrome do pânico, ela acomete o sujeito, às vezes, sem motivo aparente. Por exemplo, alguém foi assaltado e, tempos depois, desenvolve a síndrome do pânico. Então, tem um motivo concreto. Passou por um estresse, foi assaltado, participou de um sequestro relâmpago, ficou na mala de um carro algumas horas, entre a vida e a morte. Natural que a pessoa depois desenvolva a síndrome do pânico. Mas há pessoas que têm a síndrome sem ter nenhum motivo concreto aparente. De repente, desenvolve esse medo avassalador de tudo. Chega na rua e tem medo, não consegue voltar para casa. Precisa que alguém vá buscar. E depois passa a ter medo de ter medo. Medo de passar pela mesma experiência. Então, é uma doença que a pergunta é: que doença é essa? O que é isso? Por que esse medo? Aí vocês vão dizer: o mundo está difícil, tem muita violência, tem muita pressão, é difícil sobreviver nesse mundo, muita competição, a nossa economia não ajuda, muita injustiça social, muita pressão de tudo quanto é lado. Tudo bem. A gente imagina, né, que a vida contemporânea ela não está fácil para ninguém. Ela pode ser geradora da síndrome do pânico. Mas essa doença ela não existia em séculos anteriores. E em séculos anteriores havia outros problemas. Havia a possibilidade de uma guerra. Havia a possibilidade de uma epidemia de cólera. E não havia síndrome do pânico com essa frequência, entendem? Então, não é que o mundo piorou. O mundo sempre foi complexo. Mas hoje nós temos alguma coisa que faz com que a nossa vida esteja sempre na pressa. Tudo é o tempo. Percebem isso? Tempo para tudo.
Se estamos no engarrafamento, a gente não imagina o nível de adrenalina que a gente está lançando na corrente sanguínea, no engarrafamento, porque temos um compromisso e não podemos chegar 10 minutos atrasados. Nós estamos em estresse constante. Basta dirigir um carro. Basta dirigir um carro, sair de casa, você dirige pelos outros, você tem medo de bater, você pega o engarrafamento, você tem alguém que lhe corta pela direita e lhe xinga, você passa por muitas situações estressogênicas e você está preocupado olhando para o relógio de 5 em 5 minutos, quando não fica olhando para o celular, com o risco de bater o carro, porque não pode deixar de responder uma mensagem na hora, que este aparelhinho que facilitou nossa vida nos escravizou, infelizmente. A gente não sai de casa sem ele, e quando sai, volta para buscar, porque não tem mais orelhão na rua para a gente telefonar para alguém. E a coisa que a gente menos faz é telefonar. A gente usa o WhatsApp, a gente verifica milhões de coisas dos aplicativos. Ou seja, é outra intoxicação que faz parte das compulsões. Chama-se intoxicações eletrônicas. Nós estamos viciados, nós humanos, nos viciamos na web, na internet. Se não tem Wi-Fi onde a gente está e o nosso 4G não pega, a gente bota a mão na cabeça porque acha que vai acontecer alguma coisa com o filho que está em casa doente. Gente, sempre as mães saíram de casa, os filhos ficaram doentes, não havia Wi-Fi, não havia internet, não havia celular, e as pessoas sobreviviam. E por que é que a gente fica numa dependência extrema a esse aparelho? Certo? Tem pessoas que têm 2 e 3, porque se esquecer um, está com o outro. E tem pessoas que deixam de fazer qualquer coisa para ver o aparelho. E eu, como trabalho com muitos adolescentes, infelizmente, o nível de desempenho escolar caiu vertiginosamente depois dos aparelhos dos smartphones. Porque o adolescente não quer ler, não quer estudar nada, não quer fazer tarefa da escola, fica horas no celular e não tem como controlar, porque ele acorda de madrugada, os pais não estão vendo e ele está no celular a madrugada toda. E no outro dia de manhã não acorda para ir para a escola. É um problema. Certo, pessoal? Então, mais uma coisa contemporânea que está gerando doenças psíquicas. Angústia e ansiedade. Vocês entendem a diferença de angústia para ansiedade? Acham que tem diferença? Acham que é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Ansiedade é uma coisa mais mental. A pessoa está agoniada. É o medo do futuro. É aquela questão do que é que vai acontecer amanhã. É a ansiedade. A angústia, ela é mais psicossomática. Ela causa náuseas, dores de cabeça, dor no peito, dor precordial, parece que vai ter um infarto. Todos os sintomas de infarto, e não é infarto. E não é infarto. E vai para o hospital, né, para o pronto atendimento, faz todos os exames e não dá nada. Não dá coisa nenhuma. E a pessoa estava com doença. E hoje já existe uma síndrome que os cardiologistas chamam síndrome do coração partido. Ou seja, é que o coração está partido, mas não é o coração que está aqui que está partido, é o coração que está aqui, ó. É a decepção. É a pessoa que viveu uma decepção muito grande e tem essa síndrome. E aí o que é que o cardiologista faz? Passa um ansiolítico, passa um antidepressivo, porque ele sabe que o problema não está no coração, o problema está na alma. E o nosso coração, ele recebe um impacto, porque um músculo, ele é um músculo. Então, ele fica exigido. Quando a pessoa está nervosa, tem taquicardia, aumenta o batimento cardíaco. Por quê? Adrenalina no sangue. Quando está muito triste, também o coração sofre. Então, a angústia, ela toca o coração. E há pessoas que dizem que sentem uma dor aqui, apertando, como se fosse uma mão empurrando, como se fosse uma pedra, um paralelepípedo, como diz uma paciente minha, um paralelepípedo em cima do peito. Né? Ela sente aquela dor, e aquilo ali faz com que ela não consiga fazer as coisas.
Porque às vezes ela fica prostrada com aquele paralelepípedo imaginário no próprio peito. E aí, veja bem, o que é uma pedra em cima do nosso peito? É uma pedra dentro do nosso sapato. É alguém que está vivendo uma situação desconfortável, tendo que conviver com alguma coisa que não quer conviver. E aí o corpo fala, o corpo grita. Então, as doenças cardíacas, né, na grande maioria, elas têm origem no emocional. Se vocês pensarem bem, todas as doenças humanas não nascem no corpo, nascem na alma e vão para o corpo. Então, todas as doenças são psicossomáticas. Por isso que não é somatopsíquicas. É psicossomáticas. Começa na alma e se espalha pelo corpo. O que significa isso? O que significa que a nossa alma doente, o nosso corpo adoece. Não tem como o corpo é mens sana in corpore sano, já diziam os gregos. Na época de Hipócrates, né? Muitos séculos antes de Cristo, já se sabia que para o corpo estar sadio, a alma tem que estar sadia também. Então, as doenças, a síndrome X, a síndrome do coração partido, síndrome X é um entupimento da coronária totalmente emocional. Quando a pessoa faz o cateterismo, não tem nenhum trombo. A coronária se fecha, né? Há um espasmo pelo estresse. E quando faz o cateterismo, pensando que vai fazer já uma safena, porque deve ter ali um ateroma, que é uma bolha de gordura que está ali, não tem nada. A coronária está limpinha. E o cateter entra, que é uma beleza. O que significa que era psíquico. O espasmo era psíquico. Entendem? Muitas enxaquecas não são orgânicas. A pessoa vai ao neurologista, faz todos os exames, faz ressonância, tomografia do cérebro, não tem nada. Mas os vasos sanguíneos estão se fechando e aí fica difícil passar o sangue e dá a dor terrível de uma enxaqueca oftálmica, aquela que a pessoa vê pontinho colorido, porque atinge o globo ocular, o nervo óptico, ou seja, o emocional se escreve no corpo. Ele vai se exteriorizar no corpo. Então, a diferença entre angústia e ansiedade é que a angústia ela é mais visceral, ela toca aspectos do corpo, né? Sonolência, sudorese, mal-estar, enxaqueca, tontura, cefaleia, síncopes, taquicardia, dor no peito, opressão, um bolo na garganta. Há pacientes que dizem, eu estou com um bolo subindo e descendo na garganta. Ou seja, tudo isso é causado pela psique. E como a gente não pode, a gente metodologicamente divide corpo de um lado e alma do outro, mas estão misturados. Estão misturados. Só desmisturam na morte. Por quê? Quando a gente vai ao sepultamento de uma pessoa amiga, você não vai velar a pessoa, vai velar o corpo da pessoa. A gente olha no caixão e não parece, muitas vezes, com a pessoa que a gente conheceu. Claro, não tem alma. Se não tem a psique, se não tem o desejo, se não tem o gestual, se não tem a pessoa falando, é apenas um invólucro. É a embalagem. Eu não estou falando de nenhuma questão espiritual. Não se trata de espírito, religião, nada disso. Estou falando de alma. Alma não é espírito. Alma é a psique. São nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos desejos, os nossos planos, a nossa vontade. Aquele corpo ali não deseja mais nada. Então é diferente da pessoa se movimentando que a gente conhece, entenderam? Uma prova inequívoca de que o que anima o corpo é a alma. Então não tem como negar a existência da alma, da psique, né? Porque quando a gente fala alma, coloquialmente se associou muito a fantasma, assombração, ver alma, espírito, e tem uma visão deturpada, o senso comum de alma. Mas alma é psique em grego. Então a palavra psique, em grego, tem duas definições, alma e borboleta. A palavra borboleta em grego é psique. A palavra alma em grego é psique. Por que borboleta? Porque a borboleta ela faz o quê? A metamorfose. Ela era lagarta e ela se transforma em borboleta.
E os gregos consideram que a alma tem essa possibilidade de transformação, de metamorfose. Então, que nossa alma pode virar borboleta. Mas existem pessoas cujas almas são lagartas rastejando no tronco da árvore a vida inteira. Infelizmente. E não voam nunca. Porque estão presas, sofridas por questões que elas poderiam resolver com uma ajuda. A grande questão é que ainda há muito preconceito na minha área. Muito preconceito. Eu comecei em 1980, o meu primeiro consultório foi em 1980, ano que vem faz 40 anos, e eu me lembro que quando eu ligava para a casa dos pacientes, os pacientes diziam: "Oi, doutora Mônica, quando a senhora ligar, se minha mulher perguntar quem é que está falando, a senhora diga que é cardiologista. Não diga que é psicanalista, não, que ela vai pensar que eu estou doido." Como é que eu fui buscar uma psicanalista? Era assim. É muito engraçado, né? Então, o meu consultório foi organizado de uma forma estratégica. Eu tinha a sala de espera e a sala de atendimento. E uma porta conjugada, contígua. Mas tinha 2 portas para o corredor. Porque o paciente que entrava não via quem estava lá. E quando saía, não via quem estava na sala de espera. Vocês imaginem como era preconceito. Certo? A faculdade de psicologia da época era a única do Nordeste, a de Salvador, né? A Universidade Federal da Bahia. Só tinha uma faculdade de psicologia. Então, quando eu fui fazer vestibular, meu pai chegou para mim e falou assim: "Minha filha, que profissão é essa que você escolheu? O que é que realmente você vai fazer?" Eu disse: "Tratar do emocional das pessoas." Ele fez: "Isso dá dinheiro? Eu acho que você vai ficar dependente de mim a vida inteira." Ele ficou horrorizado, né, com a minha escolha. Mas eu escolhi isso porque já estava na minha vocação. E aí eu fui trabalhar com a parte vocacional, que não depende do mercado de trabalho. Você faz sucesso na sua profissão se for a sua vocação. Porque trabalhar é um prazer. Trabalho tem que ser prazer. Trabalho não tem que ser sofrimento. Via crucis. Eu nunca encontrei uma pessoa que odeia o que faz e que é bem-sucedido. Não conheço. Não conheço essa pessoa. As pessoas bem-sucedidas amam o que fazem, independe do que seja. Nós temos uma baiana do acarajé, lá em Salvador, chamada Dinha do Acarajé, que é o melhor acarajé da Bahia, que os filhos estudam em Harvard. Ela teve dinheiro para mandar os filhos para os Estados Unidos, vendendo acarajé, porque ela acreditou que o acarajé dela era o melhor. Ela confiou nela. É uma negra analfabeta, mas que faz o melhor acarajé. Então, ela tem a tecnologia de uma grande empresa. E hoje, ela exporta acarajé. Hoje, ela é um sucesso. Então, não importa a profissão, importa a subjetividade que cada um escreve na sua profissão. Doenças psicossomáticas. Estão cansados, pessoal, de tanta doença? Não se cansem, porque é muita coisa ainda. Hein? Estão de boa? Ah, já estão no divã? Pronto. Vocês estão fazendo um divã interno, certo? Então, neste momento, cada um aqui é paciente e analista de si mesmo. Certo, pessoal? O nosso trabalho é exatamente fazer essa provocação. É que, com a minha fala, vocês pensem muitas coisas. Identifiquem algumas, né? Não vão resolver tudo, lógico, nessa palestra, mas vão sair aqui com algumas dicas. Isso aí eu garanto. Eu sempre digo, não sei quantos vocês são aqui, mas será 200 pessoas? Tem 200? Então, eu estou fazendo aqui no TRT 13 de João Pessoa, hoje, 201 palestras. A minha e as de vocês. Cada um escuta a sua palestra pessoal. Cada um aqui faz o link com sua história, com sua vida, com suas conexões. Cada um está fazendo o processamento, porque a psicanálise tem essa coisa incrível, ela é plástica. Não é um saber, eu não estou ensinando a vocês uma coisa concreta. Eu estou ensinando a vocês uma coisa abstrata, que cada um vai encontrar o seu caminho na compreensão, tá claro? Dessa situação abstrata. Bom, o que são as doenças psicossomáticas? São doenças que nascem na psique e se espalham no corpo, e quando a gente faz os exames, não detecta nada.
Uma doencinha muito comum, que vocês já vão identificar, fibromialgia. Conhecem? Dores no corpo inteiro. Toda a musculatura doendo. Uma doença muscular. Sabe qual é o remédio que os psiquiatras passam? Antidepressivo. E a pessoa não está em depressão. Ela está fibromiálgica. Ela tem dores nos músculos. Mas por quê? O remédio que é usado para depressão serve para fibromialgia, porque é uma espécie de depressão no corpo. Entenderam? Não é física a doença é psíquica. Então, a pessoa faz milhares de exames, a musculatura está ok, a medicina diz é uma doença criptogênica. O médico diz isso. O que é criptogenia? Criptos significa oculto. Uma doença que tem gênese oculta. Ou seja, que a medicina não encontra a causa. A fibromialgia depende de cada paciente. Não é a mesma. Maria pode ter uma determinada gama de sintomas com a fibromialgia e outra pessoa, outros sintomas. É uma doença do sistema imunológico. E por que tanta doença, gente, do sistema imunológico, a nossa brigada de incêndio? Imagine no cinema, a brigada de incêndio, aquela, né, quando, antes de começar o filme, se fala. Imagine se a brigada de incêndio resolvesse tocar fogo no cinema. É o que acontece com o nosso sistema imunológico. É a nossa brigada de incêndio. É o sistema que faz com que as células doentes, as células problemáticas sejam destruídas, as bactérias, os vírus. É a nossa defesa interna do nosso corpo. E por que ela se vulnerabiliza? São as doenças imunodepressivas. Já ouviram falar? Doenças de depressão do sistema imunológico. O sistema imunológico deprime. Por que um sistema, gente, deprime? Ele é um ser para ter depressão? A depressão é da pessoa. A depressão é do sujeito, dono daquele sistema imunológico. Ele não deprime à toa. Ele deprime porque a pessoa não tem ânimo. Então, ela não tem defesa interna. Quando a gente está chateado, a gente pega virose mais fácil. Se a gente está com problema, a gente gripa mais fácil. Quando a gente está legal, ok, está todo mundo gripado, a gente não pega a gripe. Por quê? Porque nós estamos com a psique ok, nosso sistema imunológico está em alta e os vírus que, por acaso, entrarem nas nossas narinas, ele detecta e destrói. Então, a gente não pega a gripe. Quando a gente não está bem, o sistema imunológico cai, resultado, o vírus entra e a gente gripa. Então, gripe, que é um vírus, também tem um traço psicossomático. Entenderam agora? Então, não existe nada que não tenha uma via psicossomática, uma via psíquica. A grande problemática da história é que, no curso de medicina, os médicos não estudam muito a área psíquica. Eles têm 1 a 2 disciplinas, alguns semestres, sobre psicologia, psicologia geral, mas não é uma coisa específica da questão psíquica. E também eles não aprendem muito a relação médico-paciente. Tem médicos que me dizem, olha, Mônica, às vezes o paciente chega, eu não passo nenhum exame, eu não passo nenhum remédio, eu converso com ele e ele diz que está melhor. Eu estou dando um da sua área, estou parecendo que sou psicólogo, ele diz para mim. Eu digo, mas é claro, porque o que ele mais precisava naquele momento era de uma escuta. E de uma escuta de alguém que é uma autoridade na área de saúde, que é o senhor, que ele acredita e que ele sente que a sua resposta vai ajudá-lo. Então, ele precisaria de uma terapia, não era de ir ao médico. Porque se os sintomas desapareceram sem remédio, sem nenhuma terapêutica, só conversando, mostra que os sintomas não estavam no corpo. E o médico fez o papel do psicanalista. O médico pode fazer o meu papel. Eu é que não posso fazer o papel do médico. Porque se o meu paciente está com uma doença física, tem que ir para o médico. Não vai resolver na análise uma doença do corpo, no sentido, por exemplo, uma hepatite. Né? Uma hepatite viral tem que fazer o procedimento médico, mesmo que eu saiba que o sistema imunológico dele caiu por questões emocionais, mas conversando não melhora. Conversando alivia
o mal-estar da doença, mas não cura a doença. Então, não vamos achar que a parte psíquica resolve tudo, que não resolve. Entendam? Eu não estou aqui fazendo uma apologia de que a psicanálise e a psicologia é a salvação da humanidade. Não é. Longe da psicanálise e da psicologia se pretenderem ser isso. É uma ferramenta, como outras, que nós temos. Certo? Então, a gente tem essa humildade de ver que há doenças que tem que ir para o médico. Certa feita, eu estava com um paciente muito deprimido e ele não queria ir para o psiquiatra. Porque ainda há um preconceito tão grande quanto ir ao psicanalista e ir ao psiquiatra. Porque o psiquiatra é considerado médico de doido, de louco, de maluco. Então, ele dizia, não, doutora Mônica, a senhora é psicóloga e é psicanalista. Aí eu aceito, mas ir ao psiquiatra é ir ao médico, eu não sou maluco. Eu dizia, aí eu tive que trabalhar o preconceito com ele, porque eu sabia que a depressão dele não resolvia só com o meu trabalho. A depressão estava demorando muito, precisava de um remédio. E eu não sou médica, eu não estudei farmacologia, psicofarmacologia, não posso prescrever. Eu disse para ele, você precisa procurar um médico. Tem um substrato orgânico no seu processo. Existem neurotransmissores que estão baixos. E não é conversando que vai subir o neurotransmissor. Entenda, cada macaco no seu galho. Aí eu não tinha mais o que convencer ele. Ele dizia, não vou para médico de jeito nenhum, eu faço minha terapia, mas não vou para médico. Aí eu tive uma inspiração. Eu disse, vou dar um exemplo a você. Se você fraturasse seu fêmur, você fraturou seu fêmur, você ia aonde? Ele falou, no ortopedista. O que é que ele ia fazer? Engessar o fêmur. E o que mais? Ele disse, fazer exames? Sim, e o que mais? Como é que você ia sair com a perna engessada? Não, eu ia ter que alugar uma muleta. Tá bom, a muleta na esquina. Na farmácia da esquina, você sai com sua perninha engessada, com a muleta, para consolidar seu osso. Então, entenda. A psicanálise é o gesso, é o que consolida seu osso. Mas o remédio é a muleta. É muito desconfortável você estar aqui engessando sua perna e pulando de um pé só. Por isso que você não melhora. Você precisa de uma muleta. Você precisa de um substrato anatômico, orgânico, farmacológico, para melhorar a sua dor, para ser um conforto. Agora, quando a pessoa vai só ao médico e se entope de remédio e nunca engessa a perna, ou seja, vive com a perna fraturada de muleta, e tem muitas pessoas assim. Porque o gesso é o trabalho psíquico, ou seja, é você analisar as causas, encontrar saídas, usar a sua mente para poder resolver o beco sem saída que você entrou. Ou seja, construir toda uma história nova para dar conta de um sofrimento. Agora, se precisa de remédio, que seja, tome enquanto precisa, depois desmama do remédio. Então, veja bem, a muleta é o remédio, gente. Ela não vai resolver um problema de família, o remédio não vai resolver um problema do relacionamento afetivo entre dois pai e filho, por exemplo. Não é o remédio vai anestesiar a angústia, mas não vai resolver o que tem que resolver, que é mais profundo, entenderam agora? Então, eu não sou contra remédio, eu tenho muitos pacientes medicados, em paralelo com o trabalho analítico, o trabalho terapêutico. Obviamente que ele vai desmamar dos dois, porque uma boa análise é aquela que faz com que meu paciente não dependa de mim, senão a péssima análise. Porque se ele ficar anos comigo, significa que eu não estou fazendo meu trabalho direito. Ele tem que sair, ele tem que tomar conta da vida dele, ele tem que andar com as próprias pernas. Da mesma forma que ele vai desmamar o remédio, vai chegar um momento que ele não vai precisar mais de remédio. E o ideal é que ele não precise mais de remédio, que é uma droga, que toda droga tem efeito colateral. Então, muitas pessoas não buscam análise porque têm medo da dependência. E eu quero dizer que as terapias que geram dependência são péssimas terapias. As terapias são construídas, as análises, as psicoterapias, para a pessoa ganhar autonomia, para não precisar mais do profissional. Para resolver, não é tudo tem que ligar para o profissional. Aí gerou uma doença. Então, estava com uma doença antes, tem mais alguma outra que adquiriu, que é a dependência do terapeuta. Entenderam, gente? Então, a gente tem esse cuidado muito grande de que as pessoas vejam que é para ficar independente e para crescer na sua vida. Depende. Cada caso é um caso, como se diz no popular, né? Então, as análises antigamente eram muito longas.
Hoje as pessoas têm urgências. As pessoas não vão ficar 15 anos no divã, deitadas, pensando na vida. Não, as pessoas têm urgências. Então, as análises hoje são mais rápidas. Agora, depende da gravidade, da profundidade, da dificuldade. Né? Tem pessoas que, às vezes, sei lá, 10, 15 sessões melhoram. Tem pessoas que 1 ano, 2, 3, depende. Depende do caso, depende do dinamismo, do psiquismo do paciente. Depende dele ter um ego organizado. Né? Às vezes, ele é muito fragilizado. Então, ele primeiro precisa se organizar para depois aprofundar. Não pode aprofundar antes de se organizar, porque ele pode piorar. Entenderam? Então, é muito sensível. O nosso trabalho é uma filigrana, eu digo que é um trabalho de ourives, é um trabalho porque é um trabalho que cada alma é que nem as impressões digitais, cada um tem a sua, tem o seu funcionamento e o método tem que se adequar a cada tipo de pessoa. Então, o analista ele tem que estudar muito, ele tem que se dedicar muito, é uma vida dedicada à escuta e não é uma coisa fácil. E eu digo a vocês, eu vou fazer 40 anos de consultório, mas eu continuo aprendendo. E ai do dia que eu não queira mais aprender, significa que eu tenho que fechar o consultório. Porque todo paciente novo que chega é uma nova galáxia para eu explorar. Não tem uma história igual a outra. Não tem uma metodologia que tenha que ser a mesma, entenderam, gente? A teoria é a mesma, mas é bem específica. E o que são as compulsões? Compulsão, que é quando a pessoa terceiriza para um objeto a solução do seu problema. Esse objeto pode ser uma garrafa de álcool, pode ser o cigarro, pode ser as drogas, pode ser compulsão às compras, pode ser compulsão a viagens, ao trabalho. Vocês sabiam que existem os adômicos? Sabe o que é adomia? São as pessoas que não têm endereço fixo porque vivem viajando. Querem viajar o tempo inteiro. Então, termina uma viagem, já está preparando a outra. Então, isso é um processo compulsivo. O workaholismo também. Pessoas que trabalham tanto, executivos que trabalham tanto, que nas férias ficam em angústia porque querem voltar para o trabalho. Querem abreviar as férias. Então, todo objeto que a gente se dedica excessivamente faz com que a gente se escravize a esse objeto. Então, os objetos da compulsão significa objetos aditivos. E os compulsivos são adictos a esse objeto. Sabe o que significa adictos? Escravos. Os senadores romanos andavam na rua com os adictos, com os escravos. Então, há pessoas, intoxicação eletrônica, aos adictos a celular, aos adictos ao jogo de computador. Muitos adolescentes adictos a jogo. E há outras compulsões mais complicadas, né? Existe compulsão ao risco, que são os esportes radicais, pessoas que querem viver na adrenalina, no fio da navalha, entre a vida e a morte, e querem a adrenalina lá em cima. Então, rapel sem proteção, alpinismo sem proteção, há pessoas que querem fazer pega em velocidade sem airbag, ou seja, viver no risco. Parece que isso anima a pessoa. E outras. Obsessões. Obsessão. Obsessão, gente, é um pensamento que martela a nossa cabeça o tempo inteiro e nos tira a paz. É chamado pensamento obsessivo. Todos nós, em algum momento da nossa vida, podemos ter isso. Entendam, todas essas doenças dependem da intensidade, do grau. Não é? A gente pode ter um pouquinho de cada coisa, normal, nós não somos perfeitos. Mas esse pensamento obsessivo faz a pessoa não ter paz no seu dia a dia, porque ela vive na coisa que vai acontecer. E vive achando que vai acontecer a tragédia. Eu atendo pessoas, mães, por exemplo, que o filho vai para uma festa, já está vendo a cena do carro, o menino bebeu, já bateu o carro no poste, já está na UTI, ela já está indo para o velório do filho. Bom, então, ela não pode dormir mais. O menino saiu, minha mãe tem festa amanhã, pronto. Já sabe que vai ficar sentada na cadeira da sala, né, rezando o terço e angustiada, imaginando que vai chegar a notícia. A pergunta é, por que ela é uma pitonisa? Ela tem uma bola de cristal? Ela sabe o que vai acontecer? Claro que não. Mas ela idealiza obsessivamente a tragédia, a catástrofe. São os pensamentos apocalípticos. São pensamentos que fazem a gente não ter calma, tranquilidade, paz.
é o medo do futuro. Nós não temos controle do próximo minuto das nossas vidas. Nenhum de nós. E por que vamos nos preocupar com o que vai acontecer segunda-feira? Então, a vida é uma hipótese. A certeza é a morte. A gente sabe disso, mas a gente faz o contrário. Acha que a morte é que é uma hipótese. Vai acontecer com todo mundo, menos comigo. Um dia, talvez, aconteça. E a vida, a gente pensa que é uma certeza quando é o contrário. Então, viver é apostar. Pois não? Sim. Sim, Thanatos. Existem duas pulsões de vida no ser humano. Pulsão de vida e pulsão de morte. Então, as doenças... É porque eu não quis falar em termos psicanalíticos. Não estou falando bem coloquialmente. Mas eu estou falando disso o tempo todo. Pulsão de vida, pulsão de morte. As doenças estão inscritas na pulsão de morte. O tempo todo, Thanatos, que é a pulsão de morte, está nos espreitando. Ou seja, os sentimentos de tristeza, de vazio, de dor do existir, tudo isso é a pulsão de morte, que coexiste. Quando a gente nasce, já começa a morrer. Vida e morte são duas faces da mesma moeda. Entenderam, gente? Se a gente pensar no aniversário, a gente canta os parabéns, acha que é mais um ano de vida. Não, é menos um ano de vida. É menos, viu, gente? Em vez de parabéns para você, devia ser pêsames para você. Vocês estão achando graça, né? Mas é verdade, porque a gente não está celebrando um a mais, é um a menos. E é por isso que tem pessoas que têm horror ao aniversário. Tem pessoas que não gostam de parabéns, então tem uma certa resistência à celebração daquilo que é uma perda e não um ganho. Compreendem, gente? Então, a vida é uma corrida na direção do final. Só que, olha como animou os parabéns, está vendo? Só que a gente precisa celebrar o agora. E a gente ou vive com a síndrome de retrovisor, sabe o que é isso? É uma frase minha, o retrovisor serve para você olhar para frente. Se você dirige olhando para trás, bate o carro no poste. É um espelhinho que mostra o passado para você ir para o futuro. Passado é isso. Síndrome de retrovisor são aqueles que vivem de reminiscências. Vivem no que aconteceu, como era, o que foi. Não andam. E há os que vivem no futuro, que são os ansiosos. Então, os depressivos vivem do passado, os ansiosos vivem do futuro. A pergunta, quem é que vive hoje? Que é o momento que a gente tem que celebrar e viver. Muito bem. Vocês estão vivendo agora, né? Dia 9, são 11h30 da manhã, na nossa palestra. É esse momento que conta. Mas é esse momento que a gente menos percebe. Tá certo, gente? Quantos de vocês estavam aqui enquanto eu estou falando, está pensando, o que é que eu vou fazer de tarde? Tenho que fazer tal coisa, não é verdade? Pensando no que vai acontecer. E o que é o TOC? Transtorno obsessivo compulsivo. É quando a pessoa, além dos pensamentos obsessivos, tem atos compulsivos e rituais. Conhece pessoas que têm rituais compulsivos? E são rituais que não têm nada a ver com nada. A pessoa, olha só, é complexo. A gente acha graça, mas é complexo. Atendi uma mocinha com o TOC em alto grau. Ela tinha aula às 7 horas da manhã, ela acordava às 3h30. Para poder fazer os rituais todos que ela precisava fazer antes de ir para a escola. Senão ela perdia o transporte. E eram os rituais mais incríveis. Passava sabão no corpo 5 vezes, depois tinha que passar shampoo não sei quantas, depois tinha que se benzer diante do espelho, depois tinha que bater na madeira, depois tinha que arrodear ao redor da cama, depois tinha que olhar embaixo da cama, depois tinha que abrir e fechar a porta, ia ver se o gás estava ligado ou desligado. Ou seja, ia na sala, voltava, ia na sala, voltava, ia na sala, voltava. Toda essa parafernália, né, de elementos para diminuir a angústia. É muito triste, muito difícil. E tinha outras questões aí, claro, na história. E aquilo ali tamponava, né, aquele ritual todo, era um sintoma obsessivo. Ela tinha um transtorno obsessivo compulsivo que estava ligado a outras questões que teve que analisar. Então, não adiantava tomar só o antidepressivo, porque o remédio usado para TOC também é o antidepressivo.
Ela precisava identificar por que é que ela precisava fazer daquilo tudo. Se ela não fizesse e fosse para a escola, ela entrava em angústia na escola, entrava em sofrimento muito grande, porque não fez os rituais. Se sentia culpada. Gente, a culpa é um dos sentimentos mais causadores de todas estas doenças. Porque a culpa é a autoacusação. Quando a gente acusa outra pessoa, ela se defende. Mas se a gente se autoacusa, a gente não tem como se autoacusar e se defender simultaneamente. A gente se condena. A autoacusação é indefensável. E hoje as pessoas se culpabilizam muito de tudo, de todas as coisas. Então, isso vai gerando, né, um dano psíquico que pode causar uma dessas doenças posteriormente. Como lidar com elas? Estratégias de prevenção do estresse que desencadeia essas patologias. Então, eu elenquei 10 itens aí, mas eu vou disponibilizar todos os slides para vocês terem acesso. Depois eu soube que vai sair no YouTube, né? Está sendo ao vivo, mas depois vai editar. E fica à vontade, e no final eu compartilho o meu e-mail para a gente, quem quiser discutir alguma questão em particular, eu responderei. Primeiro, compartilhar com as pessoas próximas os sintomas. Não esconder. Eu estou sentindo isso, eu estou sentindo uma dor no peito, eu estou sentindo um mal-estar, uma angústia. Não se sentir inferiorizado ou com vergonha de apresentar essas dificuldades. Elas não são um traço negativo do caráter. Não ter preconceito com esses sintomas. Terceiro ponto. Tentar identificar as causas. Buscar ajuda médica e psicológica, mudar o estilo de vida, fazer atividade física regularmente, estabelecer um sentido para a vida. Por que é que eu digo isso? Porque eu trabalho muito com a síndrome do ninho vazio. São pessoas de meia idade que os filhos se casaram, não estão mais em casa e a pessoa se sente inútil. Porque a vida inteira não construiu o próprio sentido da vida. O sentido dela era criar os filhos. Levar para o inglês, buscar, dar natação, fazer a tarefa da escola. E os meninos cresceram. E os meninos foram morar, um na Nova Zelândia, o outro casou, foi morar em outro país. E, de repente, a vida deixou de ter sentido. Porque a vida foi ser mãe. Ser mãe não é profissão, não é sentido interno. Ser mãe é algo muito bacana, muito maravilhoso. Eu sou mãe, adoro ser mãe, acho uma coisa maravilhosa. Mas meu filho tem a vida dele, não é a minha. E ele não vai ficar me paparicando, porque ele tem os filhos dele, ele está crescendo, a vida, agora você é avó, descobri a semana passada, do primeiro neto. A vida continua. A vida continua. E eu já fiz o que tinha que fazer. Agora eu tenho que construir o meu sentido. Eu estou aqui porque eu tenho um sentido para a minha vida. Porque eu quero transformar esses conhecimentos numa utilidade pública. Atividade física, importantíssimo, para prevenir o Alzheimer. Trabalhar os músculos, né? Se exercitar. Não importa com o quê, com qualquer coisa. Ter uma alimentação equilibrada. Considerar que somos seres de palavras, mamíferos falantes, e precisamos de falar e nos comunicarmos. Não ter preconceito em utilizar medicação se for necessário. Olhem só, nós somos o que comemos, então a alimentação é muito importante. Conversando com um geriatra, meu amigo, né, um neurogeriatra, ele disse, Mônica, eu trabalho com as pessoas que arruinaram a vida e que vêm parar aqui. Ou seja, o neurologista, o geriatra trabalha com os danos. Tudo que a gente fez de errado. Chega na velhice, paga o preço. E ele me disse uma frase muito séria. Esse geriatra que é meu amigo, ele fez, olha, Mônica, Deus até pode perdoar os nossos deslizes, os nossos pecados, as nossas transgressões. Mas o que nós fazemos com o corpo, o organismo não perdoa. O organismo não perdoa. Então, essa frase foi forte. Até Deus perdoa, mas o organismo não. Então, o preço a gente paga a conta na velhice. Então, a gente tem que pensar nisso também na nossa vida, né? Enfim,
somos um corpo regido por uma psique, o maestro de uma orquestra. O trabalho, o polo laboral, não pode ser sinônimo de estresse. E aí vem, qual a estratégia de prevenção? Né? O que é que eu poderia dizer a vocês para a gente diminuir o estresse no que concerne ao polo laboral, atividade laboral, o trabalho de vocês? O ambiente laboral pode ser psicopatogênico e as exigências da vida laboral podem marcar sobremaneira o profissional. Observar a atmosfera laboral, que deveria ser um espaço onde a escuta pudesse intermediar as relações. O que significa isso? O que é escuta? É a palavra. Vocês sabem que nós somos os únicos mamíferos que têm um código, que é a língua, que é a palavra. Aí vocês vão dizer, mas tem o latido do cachorro, tem o miado do gato, mas não é um código. Os animais, eles fazem sons de comunicação entre eles. Nós codificamos esses sons em palavras. Então, esse código, ele é muito específico da espécie humana. Certo? E porque é a única possibilidade de sabermos o que o outro pensa se ele fala. Porque ninguém aqui é telepata. Então, quando a gente está com alguém que está passando por um problema e essa pessoa está fechada, a gente não sabe o que está acontecendo, porque ela não fala. Então, se somos seres de palavra, vamos falar. A primeira paciente de Freud, né, que foi a Anna O, que na realidade era de outro médico vienense, o Dr. Joseph Breuer, que passou para ele, e aí ele criou o método psicanalítico, chamava-se, o nome verdadeiro dela era Berta Pappenheim, mas o pseudônimo Anna O, ela disse para Freud, é uma cura pela conversação, é um talking cure, é uma cura pela conversação. Ela descobriu que falando, ela aliviava os sintomas dela, e ela chamou de limpeza de chaminé. Ela chamou isso porque ela dizia que a chaminé interna estava entupida e pelo ouvido, né, quando ela ouvia o que Freud falava e quando ela falava o que estava incomodando, ela ia se sentindo bem e melhorava os seus sintomas. Então, olha só, nós temos 2 ouvidos e uma boca. Significa que temos que escutar muito. Temos que escutar muito. Falar também, mas escutar primeiro. E por que é que temos que escutar primeiro? Porque para falar, nós escutamos. O surdo-mudo severo não fala. Ele emite sons guturais, porque ele nunca ouviu. Então, a gente só consegue pronunciar as palavras porque a gente ouviu as palavras. Vocês já viram uma criança aprendendo a falar? Ela vai falar com dificuldade. Vai falar aquela linguagem telegráfica. Depois é que ela vai criando as frases. Mas porque ela está escutando. Porque as palavras nos chegam, né, antes da gente falar. Então, o bebezinho está lá escutando um monte de coisa. Ela está guardando, né, a língua na sua psique. Um belo dia ela fala, porque ela escutou. Então, a escuta é algo muito importante. Precisamos nos escutar. Estamos com uma colega no trabalho que está muito triste, a gente sabe que não está acontecendo alguma coisa que a gente não sabe o que é. Vamos nos aproximar, vamos perguntar, você quer conversar? Você quer se abrir? Você quer uma ajuda? Né? Ou a gente mesmo, né, dizer, eu estou precisando que alguém me ouça, estou precisando que alguém me dê uma força. Ou seja, somos seres de palavra. A palavra nos salva e a palavra nos adoece também. Um conceito muito falado hoje em dia, autoestima, autoestima. Autoestima é a capacidade da gente se estimar que nasceu do que nós escutamos sobre nós. Então, nós escutamos muita coisa a vida inteira sobre a gente e a gente constrói uma estima própria a partir das palavras que a gente escutou. Infelizmente, os pais são construtores das autoestimas dos filhos, das autoconfianças dos filhos. O maior patrimônio que um pai tem que deixar para o filho é o patrimônio psíquico, não é o patrimônio material. Se ele tiver uma ótima cabeça, ele vai ser um sucessor, mas se ele tiver uma cabeça ruim, ele vai ser apenas um herdeiro. A diferença entre o herdeiro e o sucessor, certo? O sucessor, ele acredita nele. E ele acredita porque a autoestima e a autoconfiança foram construídas pelo processo familiar. Então, ele posta que ele vai dar conta. O herdeiro recebe de mão beijada pais
Como é? Pais ricos, netos, filhos nobres e netos pobres. Ou seja, não vai levar adiante nada, que aquele sonho não era dele, e porque ele não construiu também sua autoconfiança para gerir a sua própria vida. Então, não nos esqueçamos disso. Precisamos conversar uns com os outros. E Lacan diz uma frase que eu acho fantástica e que eu acho que isso, vamos dizer assim, completa muito o que eu estou falando até então. O que não passa pela garganta fica escrito no corpo como um discurso vivo. Tudo que não é dito, essa energia psíquica que não é dita, ela se dispersa e vai para algum lugar. A mágoa. Quem não pensou na mágoa? Alguém nos ofendeu. Essa pessoa seguiu o caminho. E a gente está com o veneno. E a gente cultiva o veneno na ideia de que este veneno vai fazer o outro morrer, mas vai fazer é nós morrermos envenenados. Então, a mágoa é guardar a ofensa para sempre. E isso envenena a psique. Entenderam, gente? Já os oncologistas já estão dizendo que processos de mágoa, processos de ressentimentos, podem gerar células neoplásicas. E por quê? Porque tem alguma energia psíquica que não foi para o lugar certo e que se inscreveu no corpo, em alguma forma. Não é provado ainda cientificamente, mas sabe-se que poucos são os cânceres genéticos, a partir do gene recessivo. A grande maioria tem um substrato psicossomático. Então, por isso que já existe uma área da psicologia chamada psico-oncologia. Eu tenho alunas, né, da faculdade que formaram comigo, e que também alunas que estudaram comigo quando eu era professora da Federal, e que hoje são psico-oncologistas, trabalham em clínicas de oncologia, fazendo escuta de pacientes que fazem quimioterapia, radioterapia, iodoterapia, e que a escuta é importante, o trabalho psicológico é importante para o paciente oncológico, porque a doença não está só no corpo. E está provado que aqueles que são mais astral, tem gente que se cura do câncer e outros não. E a doença é a mesma. Então, depende muito do emocional da pessoa, entenderam? Então, isso aí, essa coisa da escrita do corpo é interessantíssima. Porque, veja bem, se eu estou com uma mágoa, penso nela dia e noite, o meu psiquismo está envenenado daquela mágoa. Ele está envenenado. Então, eu não tenho disposição para fazer outra coisa. Onde eu vou drenar esse veneno? No corpo. É o corpo o canal. Viu, gente? O corpo é o canal. Eu tenho visto coisas na clínica impressionantes. Atendi há anos atrás uma paciente cega, emocionalmente. Cegueira emocional. Vocês vão dizer assim, que coisa, existe. Cega. Ela não enxergava nada. Ela foi a vários oftalmologistas, foi a centro de oftalmologia de ponta em Minas, né, em Belo Horizonte. Não resolveu, né, nervo óptico perfeito, córnea, cristalino, tudo. Globo ocular. E ela não enxergava. Ela não enxergava. Então, eu tive logo a intuição, né, assim, pensei que ela viu alguma coisa que ela não queria ver. Houve uma cena realmente difícil de digerir e a energia daquela cena tomou o que a gente chama de inervação somática, ou seja, foi para o corpo. Quando as doenças são totalmente psíquicas e você faz os exames, não detecta nada. Ela fez exames muito profundos de retina, com retinólogos super importantes do país. Não tinha nada. Tudo perfeito. E ela dizia, eu não vejo, eu não enxergo nada, está tudo preto, não enxergo. Ela não enxergava mesmo, não é pedir, não é invenção, ela não enxergava mesmo. Por quê? Anatomicamente, os olhos estavam normais, mas fisiologicamente, o funcionamento do olho tem ligação com o cérebro. Então, o estímulo estava curto-circuitado. Então, não chegava. Por que não chegava? Porque tinha uma barreira, tinha um bloqueio, mas não era físico. Vocês entendem? Era um impacto de uma cena muito traumática que ela realmente vivenciou. Enquanto ela não falasse daquilo, que estava muito esquecido aquilo, mas aquilo tinha que voltar à tona, ela não enxergaria.
Porque o processo é muito difícil de explicar, não vou dar para falar aqui, porque teria que desenhar o aparelho psíquico para vocês saberem como a coisa acontece. O que acontece é o seguinte, o olho é a janela da alma. Então, ela viu uma cena muito difícil dela digerir. Para a personalidade dela, aquilo era inviável. Ela aí, o que é que ela fez? Aquela energia psíquica da cena, ela precisava ser dirigida para algum lugar. O pior cego não é aquele que não quer ver? Então, foi para o olho. Não, ela não iria machucar o pé, nem ter um problema de coluna. Era no olho. Mas, o que acontece no fenômeno da doença psicossomática inervada no olho é que a ideia da cena foi esquecida completamente. Ela se esqueceu da cena e restou a cegueira. Compreenderam? É um processo muito complexo. É difícil até, não sei se vocês estão conseguindo identificar, mas se ela lembrasse da cena, que a dor psíquica seria maior, ela voltaria a enxergar. No processo terapêutico, isso aconteceu. Ela foi aos poucos, lembrando da cena, podendo falar a cena, voltou a enxergar, mas aí teve que lidar com o sofrimento do que a cena representava. Entenderam? Era mais fácil lidar com a cegueira, por incrível que pareça, do que com a dor psíquica da cena. É como se o sintoma nos salvasse de sofrer mais. Vocês estão entendendo? Às vezes um sintoma nos salva da angústia que está por trás do sintoma. Então, já estamos no horário? 5 minutos? O quê? Falta 1 hora? 10 minutos. Vejam bem, pessoal. É uma economia psíquica. Nós estamos vivendo, viu, gente? Tudo isso que eu estou falando para vocês é um fenômeno que chama-se NEP. Sabe o que é NEP? Nova economia psíquica. A psique contemporânea está passando por uma transformação e está havendo um ajuste econômico. Quando a despesa é maior do que a receita, a gente não fica no vermelho. Então, a psique, às vezes, fica no vermelho. Porque o gasto energético psíquico é maior do que a quantidade de energia que a pessoa tem. Eu chamo e brinco com as pessoas, meus alunos, digo, é o Serasa emocional. A pessoa está num Serasa emocional horroroso, inadimplente psíquico. E ainda digo que tem um CPF que está negativado. Sabe o que é o CPF? Para a psicanálise, a gente brinca com isso, é a castração, privação e frustração. Então, a pessoa está castrada, privada e frustrada. Então, ela não tem saída. Então, aquilo faz com que ela perca a energia psíquica. Então, o funcionamento do psiquismo segue o fluxo de caixa, certo? Se a receita é maior do que a despesa, tem poupança. Então, qual é o nosso objetivo nessa palestra? É que a gente saia daqui podendo fazer uma certa poupança de energia psíquica. Vamos nos desgastar menos. Vamos guardar a nossa energia. Não vamos potencializar bobagens como se fossem grandes cataclismas. Vamos começar a fazer um balanço, né? Sobre o que vale a pena e o que não vale a pena. Vamos nos desenganchar do que já aconteceu, porque não vai voltar. O que já aconteceu, já aconteceu. Acontece e o que vai acontecer depende de mim hoje. Se eu estou falando o tempo todo do que já aconteceu, eu não construo nada hoje. Eu incapacito o meu presente, presa no passado, e eu faço obstáculo para o meu futuro também. Então, eu tenho direito total de fazer do futuro melhor do presente, e o passado passou. Olha o nome, passou. Não volta, não rebobina a fita. Então, há pessoas, né, pacientes que vivem presos a coisas que aconteceram, a vida coagulada, cristalizada, presa e sem perspectiva de futuro, sem ânimo, sem esperança, sem energia, sem alegria, sem nada. Porque estão reféns das coisas que já aconteceram. As coisas que já aconteceram, não vão voltar. E aí a pessoa não consegue ter energia, porque pensando tanto no passado, desenergiza para o presente, gente. O presente é hoje. Eu posso ter um hoje melhor do que ontem e menos do que o meu amanhã.
Essa é a perspectiva da saúde. Então, saúde psíquica depende de nós. O que eu quero dizer é que saúde psíquica não depende das circunstâncias, nem de ninguém, de cada um. Nós temos um patrimônio interno, né, que é o nosso psiquismo, e a gente cuida dele como a gente quiser. Ou a gente expolia ele, ou a gente trata com carinho. Então, eu acredito que essa nossa conversa, né, foi uma conversa panorâmica. Eu não pude me detalhar em muita coisa. Já estou quase encerrando. Não pude... 5 minutinhos. Eu não pude me detalhar em muita coisa, porque isso aí é todo um processo de estudo. Eu dirijo um instituto de formação de psicanalistas, lá em Salvador, é o NAPSE. Então, a gente faz a formação dos analistas, que vão trabalhar na clínica social. É uma clínica que já atendeu mais de 9.000 pessoas da comunidade carente, né, não favorecida economicamente da cidade de Salvador, e nosso instituto é o único da América Latina que leva a psicanálise para o social. Mas é social mesmo, tá? Não é plano, não. É pessoas que pagam R$10, R$5 a sessão. Então, um trabalho muito de vanguarda, e que esse trabalho nasceu da minha experiência de 6 anos na França. Eu vivi num país social-democrata, onde o que é público é o mais sagrado, porque pertence a todos. Então, os serviços particulares não eram tão bons quanto os públicos. Então, eu trabalhei no hospital público, né, que era um hospital de ponta, e, ao chegar aqui, cheguei à conclusão que não tinha serviço particular para pobre. Serviço particular para quem pode pagar. No Brasil, é o contrário. O público, né, a escola pública não é boa, tem que pagar para poder ter uma boa escola. Então, pelo menos no nosso serviço, a gente dá um trabalho de qualidade. Tenho 25 psicanalistas trabalhando comigo. É o NAPSE, NAPSI. Somos completamente autônomos, não dependemos de governo, de financiamento, de coisíssima nenhuma, porque todos somos voluntários e temos uma instituição de formação dos analistas que vão trabalhar nessa, vamos dizer assim, nessa missão. A missão do NAPSE é o sofrimento psíquico, não escolhe classe social. O que eu ganhei com esse instituto? Muita coisa. Eu pude escutar pessoas que eu nunca poderia escutar no meu consultório particular. Eu escutei situações de incesto, pessoas que moravam num vão e que o pai tinha relação com as filhas. Eu vi pedofilia, coisas que na classe média e na média alta você não vê. Eu assisti o underground do ser humano e eu cresci muito como psicanalista. Isso foi a primeira coisa. Segunda coisa, eu pude oferecer um trabalho que já atingiu 9.000 pessoas em Salvador. Não é muito, mas é o que a gente pode fazer. E o terceiro prêmio que eu ganhei disso é que eu sou sergipana, de origem, e recebi o título, em 2016, de cidadã soteropolitana pelos serviços à cidade de Salvador. E fiquei muito orgulhosa, porque eu sou soteropolitana de coração, né? E agora a Câmara dos Vereadores me deu o título. Então, isso foram as coisas que eu ganhei. Além disso, ampliou a minha visão de mundo, para conhecer o que é viver numa favela, para conhecer o que é viver com um pai alcoólatra e uma mãe prostituta. Então, eu passei a observar muito a vida, né? E passei a fazer uma contabilidade muito mais justa do meu cotidiano. Enfim, serviu muito para mim, enquanto pessoa. Tem uma equipe genial, né, que está comigo há 22 anos. Nosso instituto nasceu em 19 de abril de 1997, está comigo há 22 anos. E pretendemos que o NAPSE não acabe, mas continue. Uma das propostas do NAPSE é popularizar o saber da psicanálise, como eu estou fazendo aqui, na relação com o direito, como também na relação com a educação, com a comunicação, com as organizações e com a saúde. Então, a gente populariza a psicanálise para não ser uma coisa tão elitizada, tão torre de marfim, como ela é nas instituições de formação de uma maneira geral. Tá? Então, a nossa é bem democrática, bem popularizada e numa forma de falar que vocês compreendem. Eu acredito que vocês puderam, né, aproveitar. Não é verdade? Bastante? Que bom, estou feliz. Então, eu volto para a Bahia. Não, volto para a Bahia não, vou para Aracaju, né, porque eu ia para a Bahia hoje, mas aí eu fui chamada para fazer o fechamento da AMASE, Associação dos Magistrados de Sergipe, fazendo uma palestra lá amanhã, às 10h30 da manhã, 10h30 da manhã, e daqui eu estou seguindo para lá. E estou felicíssima que vou ver uma tia que eu não vejo há 22 anos, que mora aqui, e uns primos, e dizer a vocês que fui muito bem recebida, que vocês são muito calorosos. Estou paraibana de coração, certo? Agradeço muito a escuta, até porque essa audiência atenta,
né, silenciosa, cuidadosa, carinhosa e educada, me permitiu falar, porque eu sou aquele que escuta. Quando você está numa plateia que tem muita confusão, você não consegue. Minhas palestras não são escritas, elas são associadas, ou seja, eu faço associação livre com as ideias. E se tiver uma audiência muito confusa, me dificulta. Então, se eu conseguir fazer uma palestra boa para vocês, vocês foram também responsáveis. Tá? Então, muito obrigada.